Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu sou o Matheus Schaff, sou o seu professor de alemão aqui no canal Alemão com o Matheus Schaff e também sou especialista em provas de proficiência de alemão do nosso querido Goethe Institut. E hoje, pessoal, nós vamos conversar aqui sobre se é possível conquistar o Goethe Zertifikat B1 de forma mais rápida. Olha só a temática aí, pessoal, eita, coisa linda. Mas antes, pessoal, então de apresentar aqui para vocês, tá, o que você precisa fazer, né, para conseguir então uma certificação tão importante aí, né, que poderá mudar de vez aí a sua vida. Eu me sinto aqui na obrigação de esclarecer uma coisa com vocês, pessoal. Quando a gente fala, tá, sobre se é possível, né, conquistar o Goethe Zertifikat B1 de uma forma mais rápida, eu preciso que vocês entendam, pessoal, que o mais rápido, ele não está separado da frequência de estudo. Percebam bem o que eu falei, tá? O mais rápido não está separado da frequência de estudo. Eu falo isso, pessoal, porque não são raras as vezes, tá, que eu fui procurado, né, nesses mais de 7 anos ainda como professor de idioma, tá, tanto de inglês, né, quanto de alemão, por pessoas ali, então, que queriam dicas rápidas, tá, e determinados atalhos, vamos dizer assim, onde, então, eles estudando pouco conquistariam o resultado, alegando não ter tempo para estudar. Tá, uma problemática, né, que pode ser a questão de muitos de vocês. Então, pessoal, se o problema de vocês, tá, é a falta de tempo, tá, e vocês quiserem aprender, então, como organizar os seus estudos aí de maneira a maximizar, né, vamos dizer assim, então, o seu aprendizado, eu sugiro que vocês vejam o vídeo, tá, que eu vou deixar aqui, então, no card, assim que eu editar esse vídeo aqui, beleza? Manelim, agora, se você tem noção, tá, que precisa se dedicar, né, que você precisa se doar, né, que você precisa cair literalmente, tá, de cabeça nos estudos, então, esse vídeo aqui, ele sim que é pra você. Antes de mais nada, meus queridos, eu queria aproveitar para avisar, tá, que na próxima segunda-feira, tá, na próxima segunda-feira agora, nós iniciaremos mais uma maratona para certificação em alemão do nível B1. Vai ser uma série de aulas 100% online, tá, 100% gratuitas, onde eu vou apresentar para vocês os erros, pessoal, que certamente vocês estão aí cometendo, que você deve fazer também, né, quando estiver estudando para uma prova de proficiência e tudo que você precisa aí para alcançar o seu tão sonhado Goethe Zertifikat B1. Então, se você ainda não se inscreveu, a hora é agora, meus queridos, tá? Clica no link, tá na descrição aqui embaixo desse vídeo, ou vai lá no link, tá lá na nossa bio do Instagram, deixa lá aquele teu melhor e-mail, tá? Coloca o e-mail que você vê sempre, né? Que você sempre verifica, que você recebe as notificações ali no celular, para que você possa acompanhar, então, tudo que vai acontecer aí na nossa maratona para certificação nível B1. Conto com a presença de todos vocês lá. Meus queridos, afinal de contas, né, eu queria perguntar para vocês, tá? Será que você sabe a diferença entre estudar pouco e estudar menos? Olha só, estudar pouco e estudar menos. Queria contar uma história aqui para vocês. Talvez você não saiba, tá? Mas eu trabalho, né, com o ensino de idiomas aí há mais de 7 anos, tá? Eu comecei com inglês, né? Depois eu evoluí para o alemão. E nesse tempo, pessoal, não foram raras aí as vezes que eu fui procurado, né, por alunos com a seguinte situação. Professor, né, Matheus, né, eu tenho uma proposta de emprego no país tal, né? Eles exigem a proficiência agora, a seleção vai ser daqui a 3 meses, eu não sei nada. Ou seja, né, diversas vezes vieram com essas situações aí, e nesses casos, tá, pessoal, eu sempre fui muito sincero, tá? Como sempre sou aqui com vocês, né? Sempre mantenho essa questão da sinceridade. Por quê, pessoal? Porque ninguém, tá? Absolutamente ninguém aprende um idioma estrangeiro capaz de tu ir lá, né, e certificar, então, a tua fluência em 3 meses, tá partindo do absoluto zero, pessoal. Isso é muito difícil, tá? Pode dizer, assim, que seria, sei lá, 0,000% das pessoas, né, que conhecem, né? Não sei que a pessoa seja um gênio lá, né, se, por exemplo, se dedique, né, 100% lá do seu tempo, então, se dedicando só ao idioma, possivelmente ela vai conseguir, tá? Não sei, mas a gente tem que entender que o nosso cérebro, ele precisa também do seu tempo para poder armazenar e processar as informações, tá? Isso é uma questão já humana, a gente pode dizer. Então existem, pessoal, professores por aí, né, que vendem esse sonho, tá? Mas eu, com certeza, daí eu, Matheus Schaff, né, eu jamais faria isso aqui com você. Agora, isso é algo, tá, que é muito diferente, pessoal, de quem já possui uma base boa, tá? Ou seja, quem já entende o idioma ali, né, que pretende então estudar, né, que precisa fazer a certificação e que apenas ali precisa reforçar então o que já tem e aprender como fazer uma prova específica. Nesses casos, pessoal, tá, eu já consegui fazer em praticamente ali 1 mês, tá, que alunos passassem na prova do Goethe. Isso é possível. Mas o que eu quero trazer com essa história, pessoal? Que o tempo, tá, ele pode ser sim diminuído. A gente pode reduzir esse tempo aí para a gente conseguir conquistar a nossa aprovação. Mas não é de qualquer jeito, pessoal. Existem então alguns pré-requisitos, né, que são fundamentais para se ter aí uma evolução mais rápida. Não existe, pessoal, o estudar pouco, né? Existe estudar pouco, né? Existe o estudar da maneira orientada, né? Existe a maneira correta de estudar, né? E focada ali nos seus objetivos.
Essa questão aí, né? Ou de tu estudar muito, né? O que define, né, pessoal? Se a gente for pensar, né? Estudar muito, né? Estudar muito alguma coisa, tá? O que a gente tem, né? Se a gente tem algum objetivo, a gente tem que estudar, né, da maneira correta, orientada e focada ali, então, nos nossos objetivos. Eu já tive, né, nesses últimos tempos, tá, pessoal? Nesses últimos anos, eu já tive diversos tipos, né, de alunos diferentes, tá? Mas eu tenho... Principalmente alguns deles, né, que têm umas mesmas características, tá? Uns deles, né, eles tinham autoconhecimento já ali do idioma alemão, porém não sabiam como estudar para a prova, não sabiam como usar, então, aquele conhecimento que já tinham, mas agora exclusivamente, né, voltado ali para a prova. Só que, com certeza, pessoal, esse aluno, né, como ele já tinha um determinado conhecimento de alemão, ele teve muito menos dificuldades, né, já que ele detinha, então, ali de determinado conhecimento de alemão que ele adquiriu nos últimos meses, né, ou nos últimos anos. Por outro lado, pessoal, já tive alguns alunos, tá, que não tinham, então, uma base tão boa de alemão, tinham muitas defasagens, tá, no seu ensino, né, muitos buracos ali, então, a serem tapados dos níveis anteriores, e que ainda por cima não conheciam a prova. Ou seja, além de ter um ensino defasado, né, um aprendizado defasado ali do alemão, com muitas dificuldades, né, muitas falhas, muitos buracos ali a serem tapados, eles ainda não sabiam como fazer uma prova. Tá? Mas ambos os tipos de alunos, o pessoal conseguiram, né, ali no final, tá, atingir o seu objetivo, né, que era conquistar a sua certificação, conquistar o seu Goethe-Zertifikat B1, cada um ali, né, com certeza com as suas dificuldades, alguns talvez com mais, outros também, né, com um pouco menos de dificuldade. Mas o crucial, pessoal, foi, né, que os dois entenderam, tá, que para passar na prova do Goethe-Zertifikat B1, não bastava somente ficar lá aprender, né, e saber alemão, mas sim aprender alemão que irá me servir para a prova. Ou seja, de eles terem entrado, né, naquela mentalidade, finalmente, a prova, eu tenho uma prova para fazer, essa prova vai exigir determinados conhecimentos de mim, então eu tenho que entregar esses conhecimentos, então, para a prova, já que é aquilo que ela vai exigir de mim, não são conhecimentos aleatórios de tudo quanto é coisa a respeito aí do alemão. Não, pessoal, eu tenho uma prova, ela vai exigir que eu saiba determinadas coisas. A partir desse momento, então, a vida deles, né, mudava completamente, tá? Porque sabiam, não, se eu quero passar nessa prova, então eu tenho que me preparar para essa prova, atender, então, esses requisitos ali que a prova vai exigir. E é sobre isso, pessoal, que eu quero conversar aqui com vocês hoje, tá? Por que é importante, então, a gente saber essa diferença? Existe uma grande diferença entre quem estuda alemão ali por hobby, tá? Já tive também, né, vários alunos, né, que estavam estudando alemão por hobby, né, por conta de querer aprender um novo idioma, né, querer fazer uma coisa diferente, querer experimentar, então, né, aproveitar o seu tempo ali, então, para manter ali a mente funcionando. E existe uma diferença, então, né, de quem estuda, então, esse alemão por hobby e de quem estuda para uma prova de proficiência, né, como vocês, né, estão se preparando aí para o Goethe-Zertifikat B1. Por quê? Porque essa prova poderá, inclusive, né, principalmente, né, mudar a vida aí de vocês, tá? Até porque, pessoal, se a pessoa, ela pretende, né, mudar algo, ela precisa, então, fazer algo diferente, tá? E com a mais absoluta certeza, pessoal, se você ainda não tem uma certificação, né, que comprove ali o seu nível de idioma, é sinal de que você, até o momento, então, não percebeu a oportunidade que um documento desse, né, que esse papel, o Goethe-Zertifikat B1, poderá gerar para você e para a sua vida. O Goethe-Zertifikat B1, pessoal, ele não é um simples papel ali com o teu nome ali escrito, né? Mas é sim o seu troféu, tá? Algo que mostra, né, o quanto você batalhou aí para conquistar ele. E algumas conversas com alguns alunos, né, que me perguntavam, tá, pessoal, sobre o que o Goethe-Zertifikat, então, possibilitou para eles, né? Quando eu perguntava para eles, né, o que o Goethe-Zertifikat, então, ele fez aí de diferença na vida de vocês. Todos eles sempre respondiam a mesma coisa, né? Oportunidades abertas para mim que antes eu não tinha. A chance de mudar de vida, abertura de portas e de um novo mundo de possibilidades que agora eu posso conquistar justamente porque eu tenho esse meu certificado aqui em mãos. É a chave, então, ali para diversas portas que acabou abrindo na vida deles. Hoje, né, pessoal, muitos deles já estão lá na Alemanha, tá? Eu sempre estou muito orgulhoso, né, de receber notícias, né? Nesses dias eu até estava vendo as notícias ali a respeito de Pflege, né, ou seja, da enfermagem lá na Alemanha. Eu fiquei muito feliz de ver algumas reportagens ali que lá eu reconheci, né, eu vi que tinha alguns alunos, né, que passaram por aqui, tá? Então foi um orgulho enorme para mim de ver que eles finalmente conquistaram, né? Estão lá realizando, então, os sonhos, né, pelo qual eles batalharam tanto, né? Eu acompanhei todo esse processo deles, né? Toda essa história deles ali acontecendo, né? Se formando até o momento do sucesso, tá? Isso é muito gratificante, pessoal. Então hoje, né, tem muitos deles, né, que já estão lá na Alemanha, né, trabalhando então com o que gostam, vivendo, né, no país do primeiro mundo, né, tendo oportunidades então que poucas pessoas por aí têm na vida. Uma coisa, pessoal, que eu queria conversar com vocês, tá? Eu não sei se isso é óbvio para todo mundo, tá? Mas o maior bem que a gente tem depois da nossa própria vida em si, né, é o tempo, pessoal.
Isso é uma coisa, pessoal, o tempo é uma coisa que a gente não pode comprar, a gente não pode recarregar o tempo, né? Como a gente faz com a bateria de um celular, por exemplo. A gente não pode retornar no tempo, a gente não tem como voltar no passado. O tempo que passou, pessoal, não volta mais. Aquele momento lá em que tu deverias, por exemplo, né, ter investido no teu aprimoramento, no teu desenvolvimento pessoal, mas tu preferiu ir, né, lá numa balada, numa festinha, o que trouxe, né, de certa forma ali, então, um retorno instantâneo, né, um prazer ali instantâneo, mas que lá no dia seguinte, né, você então se arrependeu, né, daquilo que tinha feito, né, putz, né, não devia ter ido, né, devia ter ficado em casa, né, ter feito ali as minhas coisas, tá? Aquela velha história, né, que o sucesso se constrói enquanto os outros, né, o sucesso se constrói enquanto a gente trabalha, enquanto outros estão no bar bebendo cerveja, tá? Mas assim, pessoal, esse tempo, então, que vocês utilizou ali, né, esse tempo, ele não volta mais. Porém, pessoal, existe tempo ainda, né, pela frente aí, tá? E se você precisa e você precisa perceber, né? Como que você pretende estar lá na frente, lá no seu futuro. Como é que você se vê lá na frente? Ou seja, como é que você se vê agora, né? Se você fechasse os olhos agora e pensasse, né? Como é que eu me vejo lá daqui a alguns anos, daqui a alguns meses? Será que eu me vejo na mesma situação em que eu me encontro aqui agora, né? Abre os olhos, né? Vê a sua situação, vê se é assim que você se vê, ou num patamar melhor, né? Com mais qualidade de vida, mais tranquilidade, mais podendo oferecer uma vida melhor, né? Para os teus filhos, para tua própria família, quem sabe lá vivendo, né? Num país como a Áustria, a Alemanha, ou até mesmo ali a Suíça, né? Quem de vocês já pensou a respeito disso? Então, a partir desse momento, pessoal, tá? Que você decidiu mudar, né? Que você tomou essa decisão. Não, eu quero mudar. Você vai ter que fazer algo novo e não mais aquilo que sempre fazia. Aquela velha história, pessoal. Se a gente quer conquistar algo novo, a gente tem que fazer algo novo. Se a gente ficar fazendo as mesmas coisas sempre, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Né? Se a gente fizer as mesmas coisas sempre, a gente vai ter os resultados de sempre também, tá? Nada vai mudar. Se a gente quer algo novo, a gente também tem que fazer algo novo. E mais uma vez, pessoal, em conversas com os alunos, tá perguntando, né, como estão, eu perguntando para eles, né, como é que vocês estão evoluindo aí nos estudos de vocês, e eles considerarem, então, né, que não estão indo para frente, né, de alguma maneira, né, ou seja, estão empacados ali. Eu sempre falo que, na verdade, o que eles estão fazendo, né, agora é simplesmente, pessoal, plantando as sementes e regando elas. Quero que vocês entendam essa associação, né? A gente tá ali, né, trabalhando, a gente não tá vendo agora os resultados de imediato, tá? É a mesma maneira quando a gente planta alguma coisa. Vai lá, coloca a sementinha ali na terra, né, todos os dias, né, o tempo tá ali, né, passando e tal, a gente não vê nada crescer, mas a gente tá lá, né, todos os dias, então, ali regando, né? Esse é o nosso estudo, né? É isso que a gente faz ali todo dia. E como toda planta, pessoal, que tem o seu tempo ali para crescer e gerar, então, os seus frutos, né? Todo o cuidado que você está tendo, então, agora com a sua plantação, então, entre aspas, é para que lá no futuro você possa permitir, então, que ela gere frutos, né? Que você possa colher, então, e degustar, ou seja, o fruto aí do seu trabalho, de todo esse esforço, então, de todo esse cuidado e de toda a paciência acima de tudo que você teve. Aí você deve estar aí se perguntando, né? Mas por que eu não consigo, então, Matheus, evoluir estudando da forma que eu estudo? Só de duas coisas, uma, tá? É o que a gente pode dizer, né? Ou você está estudando, né, sem orientação, tá? Sem orientação de quem já conquistou, né? Quem já passou por isso, né? Que você está buscando agora. Ou você até tem ali alguma orientação, né? Mas é de alguém, tá? Que não está ensinando você a ir para o seu objetivo, né? Para aquilo que você realmente quer. Eu quero que vocês lembrem, pessoal, que estudar por hobby, tá? Mais uma vez, tá? Não é a mesma coisa que estudar para uma prova. Estudar para falar é bem diferente, tá? Do que estudar para se comunicar, pessoal. Tenham bem isso daqui em mente. Então, provavelmente, né, se você não entendeu ainda, né, que para você conquistar o seu certificado não vai bastar você pegar todos os seus livros ali do curso de alemão, refazer todos eles de novo, que isso não vai ser o suficiente, pessoal, não vai ser o suficiente ficar lá ouvindo músicas, assistir filme, assistir a série de alemão todos os dias, que não adiantará agora, né, nesse momento, tá, você ficar lá ouvindo podcast sobre determinados temas, já que eles não vão te ajudar exatamente agora para passar exatamente nessa prova. Aí você pode estar pensando, né? Nossa, Matheus, né? Eu faço todas essas coisas, né? Isso significa que mentiram para mim. Não, pessoal, não é isso, tá? Inclusive, eu mesmo recomendo que vocês façam isso. Mas tudo tem o seu momento certo, a hora e o jeito certo para praticar essas coisas. Muitos de vocês, né, que me acompanham por aqui, tá? Muitos de vocês são enfermeiros. Infelizmente, pessoal, preciso dizer, tá? Que estudar agora, né? Todos os termos específicos que são relacionados lá ao FLIG, né, ou seja, que são relacionados à temática da enfermagem, elas não vão te ajudar a passar na prova, pelo menos não na prova do Goethe-Zertifikat B1. Pode ser que na prova do FLIG, sim. Elas irão te ajudar principalmente, pessoal, futuramente, né, quando você já estiver empregado, né, trabalhando lá no hospital, numa clínica na Alemanha. Mas para que isso aconteça, pessoal, preste bem atenção, para que isso aconteça, você tem que ter o quê? O Goethe-Zertifikat B1, né? E nessa prova não vai ser cobrado vocabulário específico de determinada área profissional. Isso que eu preciso que vocês tenham em mente.
Tá? Então não é que eu estou dizendo que você tá estudando errado, né, Matheus? Mas eu ouço podcast, eu vejo filmes e séries em alemão, ouço música o tempo todo, eu recomendo isso aqui para vocês também, pessoal. Só que tudo tem o seu momento, né? É o que eu chamo lá no meu da maneira que eu trabalho, né, que é o método de estudo daí passivo, tá? Que a gente pode trabalhar dessa maneira, ou em determinados outros momentos, né? Mas isso aí é assunto para outra hora, beleza? Agora eu quero que vocês pensem comigo, pessoal, o que vale mais, tá? Ficar ali, continuar, né, estudar ali daquele jeito que você estuda, gastando tempo e dinheiro, não evoluindo, ou descobrir que existe então uma forma, um método aí que pode te ajudar a estudar, né, de uma forma mais qualificada, né, de uma forma mais direcionada então aí ao seu objetivo. E exatamente isso, pessoal, tá? Que eu ensino lá na maratona para certificação em alemão, e que tem ajudado já aí, né, dezenas de pessoas então a conquistarem o seu Goethe-Certificat. Então é isso, tá, pessoal? Vocês têm que não se esqueçam, tá? Existe, né? Nós temos aí uma barreira aí na nossa frente, tá? Nós temos que é o nosso Goethe-Certificat, né? Estudar alemão por si mesmo, tá? Só estudar alemão, tá? Não é o suficiente, né? Nós temos que entender, né, que existe estudar alemão por hobby, né? Ou seja, só para compreender, se comunicar, e existe estudar alemão para uma prova. Aí eu queria agora, né, quando a gente fala que em relação a essa questão do seu estudo, né, quando a gente pensa nessa, o que será que vale mais? Será que ficar estudando dessa mesma maneira, gastando tempo e dinheiro, ou você então tentar descobrir, né, uma forma, né, se tem um método, né, uma maneira, uma forma então que pode te ajudar a estudar de uma maneira mais qualificada, então direcionada aí ao seu objetivo. Eu queria aproveitar, pessoal, para contar uma história aqui para vocês, tá? Olhem bem só o que eu vou falar aqui com vocês. Era uma vez, né? Vamos começar com era uma vez, tá? Um cara, né? Vamos chamar ele aqui de João. O João, ele era casado com uma mulher linda, tá, pessoal? Ele tinha uma filha também linda, né? Chamada Jennifer, tá? Ela tinha 5 anos de idade, lá menininha. E o João sempre teve o sonho de ter uma vida fantástica, pessoal, tá? Fantástica assim mesmo, né? Com casa luxuosa, né? Com carros de última geração. Mas isso era algo ali que estava longe de acontecer na vida dele. Tá? E por ele não conquistar o que ele sonhava, ele se tornou um cara, né, que vivia reclamando, tá? Dizia que não tinha tempo mais para nada, que não conseguia dinheiro para organizar a sua vida, vivia reclamando de tudo, de todo mundo. Normalmente ele colocava ali a culpa no governo, no chefe dele. E normalmente, pessoal, quem tentava ajudar então o nosso João nessas situações, tá? Era o irmão mais novo dele. Enfim, pessoal, um dia, assim que ele chegou ali na casa dele, tá, do serviço e tal, né, ele estacionou o carro, né, desligou e tal, né, o carro que ele tinha acabado de comprar esse carro, tá, um carro novinho, né, acabou de comprar ele, tinha estacionado ali na garagem, ele acaba e recebe uma ligação, né, de um estranho, tá, uma voz estranha, né, dizendo que havia pego a filha dele, e que ele, o João, ele precisava dar então 50 mil reais então para esse cara, né, que ligou ali para ele, em até 3 horas, que ele não poderia ligar para a polícia, senão ele nunca mais, jamais ele iria ver a filhinha dele de novo. O João ele ficou apavorado, pessoal, tá? Ficou apavorado, né? Pois tudo que ele tinha, tá, de dinheiro, né? Ele tinha usado então para comprar ali o seu carro novo. Para encurtar aqui a história, pessoal, ele não teve outra solução, tá? A não ser ir lá vender o carro, conseguiu o dinheiro para resgatar a filha dele. Foi isso que ele fez. Ele vendeu o carro, levantou então lá o dinheiro. Isso tudo em menos de 3 horas, pessoal, né? Foi estipulado lá 3 horas, né? Senão ele jamais iria ver a filha dele. Ele conseguiu fazer tudo isso em menos de 3 horas. Como tinha sido combinado ali, então, né, com, vamos dizer assim, né, com quem raptou ali a menina e tal, né, um local ali, né, onde ele deveria, então, entregar esse dinheiro, ele percebeu ali que o endereço, né, dado, ele ficava próximo ali a uma escola, né, em um lugar muito movimentado, isso chamou, de certa forma, a atenção dele. Aí, de relance, assim, né, ele viu o irmão dele, o irmão mais novo dele ali parado e sorrindo, tá, ali numa esquina. O João saiu, né, ele foi lá, correu, né, tenso ali, então, para contar o que tinha acontecido ali pro irmão dele, que já mandou ele, né, ficar calmo, tá? João, respira fundo, tá? Fica tranquilo, né? A sua filha está bem. Tudo isso se tratava de um teste para provar que quando a gente estabelece prioridades na nossa vida, a gente conquista tudo aquilo que a gente quer. Tá? Então a filhinha dele estava bem, né? Estava tudo certo. Esse ali foi só um teste, então, né, para mostrar, pessoal, tá? Quando a gente estabelece uma prioridade na nossa vida, a gente conquista de fato, né, tudo que a gente quer. Afinal, pessoal, em 3 horas, né, em menos de 3 horas, ele já tinha conseguido o dinheiro ali que ele precisava para salvar a filha dele, que sem dúvidas era a prioridade ali dele, né? Era a prioridade do nosso João. Porém, pessoal, para exatamente tudo, tá? Tudo existe um tempo que a gente precisa respeitar, mas nada, pessoal, tá? Exatamente nada acaba sendo impossível para alguém determinado, né? A conseguir, né? Para aquela pessoa que está determinada, né? A alcançar, atingir, a conseguir aquilo que realmente quer. Eu trouxe essa história aqui para vocês, pessoal, para mostrar, né, para você, tá? Que enquanto você não fizer o que tem que ser feito, você não estará indo na direção do que você pretende alcançar. Aqui o objetivo é a sua certificação em alemão B1, né? É atingir o seu Goethe-Zertifikat B1, mas poderia ser também para qualquer outra coisa. Então, se você está estudando errado, né, não tem como dar certo, pessoal.
Ah, não adianta, né? Tu vai ficar ali patinando a vida inteira, como eu já falei várias vezes. Estudando errado, não adianta, não tem como ter o projeto final lá, no teu objetivo final, então, ser alcançado. Agora, se você aprender, né, se você aprender a forma correta, então, de se estudar para uma certificação, para a nossa prova aqui do Goethe, certamente ela virá em algum momento. Perceba que agora, pessoal, quando eu estou falando, tá? Mais sobre se você pode conquistar o seu certificado, né? Mas sim quando isso irá acontecer. Já pensou, pessoal, que interessante, né? Seria você saber, né, o que e como estudar para uma prova de proficiência sem precisar ficar lá perdendo tempo, né, com um monte de material desnecessário, né, perdido lá em tudo, né, no meio de um monte de coisa, um monte de informação. Já imaginaram, pessoal, vocês terem um passo a passo, né, que seja capaz, então, de te ensinar a alcançar o que você quer no menor espaço de tempo possível? Isso existe e eu vou mostrar para vocês, tá? Existem 7 chaves, tá, pessoal? Existem 7 chaves que aceleraram a minha proficiência, né, na época que eu estava estudando lá na Alemanha e que eu resolvi, então, trazer para os meus alunos. Beleza? E a primeira coisa, pessoal, que você precisa entender, tá, num processo de busca de certificação é que existe uma prova entre você e o seu objetivo. Né? Nós temos uma prova aqui no meio, tá? Tá aqui você querendo alcançar, é como se fosse aqui nós temos, né, que tá a nossa prova, que tem um barranco dentro, né, tem um rio lá embaixo, né, como se fosse, ó, aquelas coisas de filme, né, e lá do outro lado, né, você tem o seu certificado, né, cadê a ponte aqui agora, né, ou seja, está aqui essa prova, né, esse negócio tá ali no nosso meio, então, né, impedindo a gente. O que vocês precisam entender, pessoal, tá, a primeira coisa, né, que quem para vocês, né, que estão aí buscando, né, ou seja, que vocês estão buscando essa certificação, é que existe então essa prova, né, entre você ali e o seu objetivo, e que você precisa entender como que funciona todo esse processo para você não ser pego de surpresa. Só passada essa fase, tá, você vai precisar compreender daí que a atenção e o foco são ingredientes que são fundamentais para a gente alcançar alguma coisa. Imposta agora, pessoal, dessas duas coisas, tá? De entender que como funciona o processo, né, como funciona todo esse processo da questão da prova em si. Em que você vai, então, precisar, né, de muita atenção e foco, pessoal, tá? Que são apostas, né, de duas coisas óbvias, né? Mas que normalmente a gente não atenta. Eu preciso que vocês agora prestem muita atenção nos seguintes pontos que eu vou mencionar aqui para vocês. Pessoal, olha só. O primeiro ponto, tá? É vocês entender o que a prova está pedindo para que você não perca tempo. Quando você entende, né, o que a prova está pedindo, quando você aprende isso, a prova, pessoal, de certa forma, ela fica fácil, tá? Ó, Matheus, está dizendo que a prova tá fácil. Não, pessoal, tá? Mas uma vez que a gente entende, né, o que ela pede da gente, isso acaba se tornando pelo menos mais fácil, pessoal. Ao entender o que a prova pede, você precisa se lembrar, tá, de tudo que você sabe, né, tudo que você adquiriu, então, de conhecimentos que vão te ajudar, então, a responder aquela questão, que vão te ajudar a responder aquele exercício. Por isso que estudar, pessoal, tudo que existe aí pode não ser a solução, tá? Você precisa estudar, então, o que será possivelmente cobrado. É simples assim, pessoal. Tem que estudar aquilo que pode aparecer. Segundo ponto, meus queridos, a gente precisa estabelecer, então, uma sequência lógica, tá? Do raciocínio que o Instituto Goethe ali normalmente tem e que quem não conhece, né? Quem não conhece a mentalidade do Instituto, ou melhor dizendo, né? A gente pode dizer, né? A banca ali do Instituto Goethe, né? Como a gente tem das universidades aí e tal, da banca ali que prepara a sua prova, são coisas, então, que as pessoas acabam não percebendo tanto, né? Então, a gente tem que estabelecer essa sequência lógica, né? Entender esse raciocínio. É como se a gente criasse, pessoal, uma feição, né? A gente criasse é que a gente pode dizer, um relacionamento próximo ali, né? De amor e ódio, né? Tá? Com o nosso Goethe, né? Ou seja, com a mentalidade deles, né? Conhecendo o nosso Goethe. Para tudo, pessoal, existe um padrão, tá? E as provas não são diferentes. Qual que é o nosso terceiro ponto, pessoal? Treinar a sequência, então, de exercícios, né, sobre temas variados, tá? Que podem aparecer na prova. Lembrando, quando eu falo a respeito de temas variados, não é qualquer coisa que a gente pega por aí, que a gente pega pela internet. Ah, eu acho que isso daqui é legal, eu vou treinar isso daqui. Não, pessoal. Trabalhar em cima de exercícios, então, sobre temas variados, né, que podem aparecer na prova, para que quando você for lá no dia, né, de fato, né, fazer a prova, então, aquele padrão ali do Instituto Goethe, né, ele vai simplesmente ali brilhar na tua frente, né, meu Deus, eu estudei isso aqui, e aqui a prova, né, tá exatamente, né, praticamente igual, né, aqui na minha frente, tá? Interessante, pessoal, mas isso daí acontece, tá? Acontece mesmo, tá? Além disso, pessoal, fazer exercícios, tá? Fazer exercícios, tá? Vão ajudar vocês. E quanto mais você errar durante esse processo, quanto mais erros você cometer durante esse processo aí, fazendo os exercícios, melhor, pessoal. Mas como assim, Matheus? Errar é uma coisa ruim, né? Eu acho ruim, né? Eu gosto quando eu acerto. Como assim que errar vai me ajudar? Pessoal, a gente tem o hábito, tá, de se preocupar com quantas questões a gente acertou. Mas é quando a gente erra, pessoal, que a gente percebe ali o erro, que o aprendizado, então, ele ocorre, vamos dizer assim, tá? Em maior escala.
Foquem nos seus erros, pessoal, tá? Foca no teu erro. Não se trata apenas de comemorar ali os acertos que a gente teve, mas sim de tentar descobrir por que a gente não acertou mais. Por que eu errei todas as outras questões? Tá? Isso aqui eu percebo, pessoal, né? Como muitos de vocês, né, não focam nos seus erros, tá? Não focam ali nas suas dificuldades, tá? Às vezes os alunos falam, né, Matheus, eu trabalhei com esse lesma aqui, por exemplo, tá? Eu não entendi, né? Eu acertei tantos aqui e tal, beleza, já continuei fazendo. Eu perguntei, né, você buscou entender por que você errou? Tentou ver ali as outras alternativas? Eu sempre falo muito, né, dessa questão de quando a gente não encontra uma resposta diretamente, a gente consegue trabalhar por eliminação. Você conseguiu ver por que você não... você conseguiu ver se existia a possibilidade de você eliminar ali alguma coisa? Beleza? Não se trata, pessoal, só de a gente comemorar os nossos acertos, tá? Vocês têm que focar nos erros de vocês. É junto, né, através dos nossos erros que a gente acaba aprendendo mais, tá? Se a gente acerta, né, a gente acaba deixando aquilo ali, né? Ah, legal, acertei, beleza, né? Agora, quando a gente erra, tá? Não é só dizer assim, também ficar triste, ah, eu errei, beleza, passa pra frente, né? Na próxima eu vou melhor. Não, vamos identificar por que eu errei, qual foi o problema que aconteceu aqui, por que eu não consegui acertar essa questão, certo? Então, pessoal, se alguém me pergunta, né, se é possível, né, conquistar o Goethe-Zertifikat B1 de forma mais rápida, tá? Eu confirmo, né, eu consigo afirmar aqui, né, com a mais absoluta certeza, tá? Que a minha experiência aqui me permite, então, dizer que sim, pessoal, tá? Sim, é possível a gente acelerar aí esse processo, tá? De passar no Goethe-Zertifikat B1, desde que você entenda tudo isso que eu falei, principalmente quando você tem um norte a seguir, né? Ou seja, quando você tem agora a sua, vamos dizer assim, o seu guia, né? O caminho pelo qual você deve percorrer, tá? É possível acelerar, pessoal, diante de tudo isso que eu falei com vocês. Não se esqueça, tá? Que é essencial, né? Que a gente tenha, que a gente preencha, né? Determinados pré-requisitos, então ali, né? Determinantes, então, para a gente conseguir acelerar todo esse processo. E eu queria dizer agora para vocês, né? Que se você quer acelerar, né, esse seu processo, tá? Eu quero te convidar, então, né, para você participar, né, deixar aqui mais uma vez, então, o convite tá para a Maratona para a Certificação de Alemão do Nível B1. Lembrando que é um evento 100% online, pessoal, 100% gratuito, onde eu vou te mostrar, né, como que você pode conquistar, então, o seu Goethe-Zertifikat B1 em até 90 dias, pessoal. Vamos lá junto comigo, então, vamos estabelecer a sua meta aí, pessoal. Agora a grande questão não é mais se você vai passar, mas sim quando. Se você não fez sua inscrição ainda, clica no link que está aqui na descrição do vídeo, ou vá lá no nosso link lá no Instagram, tá? Vai lá, coloca aquele teu melhor e-mail, preenche lá, né? Bota aquele e-mail que você confere sempre, que você está sempre aí verificando, que a gente se encontra lá na nossa Maratona para Certificação em Alemão. Um grande abraço, meine Lieben, mach's gut, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Mach's gut, meine Lieben, tschüss, 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 tschüss.